Gálatas capítulo 5, versículo de número 19, até as obras da carne, até o versículo de número 20, se não me falha agora, o versículo de número 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Amém. Outro irmão continua, por favor. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, homicídio, bebedeira, glutonaria, coisas semelhantes estas acerca do declaro que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Bem claro o texto aí? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Também não precisava falar muito, né, que a gente já leu esse texto aí várias vezes, mas a palavra de Deus é sempre importante a gente lê-la, né? Amém? Então vamos lá. Hoje nós já falamos, né, sobre vários aspectos das obras da carne. Hoje nós vamos entrar nos dois últimos tópicos, né, das obras da carne, as duas últimas obras, e vamos concluir, fechar então esse estudo das obras da carne. Amém? Chega, né, de falar de obra da carne, né? Vamos falar agora do fruto do Espírito, né? Em nome de Jesus, para a próxima semana. Então nós vamos falar sobre essas duas obras da carne finais aí, do grupo pecados de várias formas de excesso. Amém? Então nós vamos frisar no finalzinho, né? Nós vamos ver de que essa lista que o apóstolo Paulo envia para os irmãos Gálatas, ela não é conclusiva, tá? Conclusiva no sentido, não é uma lista completa, não. Muito pelo contrário, inclusive ele fala, né? E coisas semelhantes a essas. Amém? Então é uma lista para nós termos uma base. Então o que nós devemos fazer? Nós já vamos falar lá no finalzinho de novo sobre isso, mas eu quero frisar antes. Nós devemos olhar para essa lista e entender características peculiares dessas ações da carne, e então termos uma ideia de princípio, né? Em qualquer outra que é parecida com essa nível de princípio, de característica, nós devemos entender então que é a obra da carne. Amém? Lá no finalzinho nós vamos atentar para elas. Mas então nós vamos entrar aqui hoje, vamos falar sobre duas. Não vamos ser muito extenso, né, nessas duas obras da carne, até porque ela não tem grande necessidade de muita extensão, né? Eu acho que é bem claro aqui os pontos e fica de fácil acesso. A primeira delas, né, no finalzinho do versículo de número 21 que nós lemos, fala sobre bebedices. Bebedices, é isso mesmo que está aí na sua Bíblia? Depois de inveja, embriaguez, bebedices. É a mesma coisa, não é? Embriaguez, bebedice é a mesma coisa. Do grego é metai, que significa bebida alcoólica e alcoolismo, causado pelo uso excessivo dessas bebidas. Então o sentido da palavra é o mesmo, tá? Seja embriaguez, bebedice, é uma prática descontrolada da bebida alcoólica. E por que isso aqui é importante? Porque essa prática descontrolada, porque nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, não existe nenhum texto exclusivo que fala assim: olha, você não pode beber bebida alcoólica, exceto, né, os líderes da igreja, que não devem ser dados ao vinho, segundo o apóstolo Paulo. Ele fala disso de uma forma bem clara. Mas agora, de uma forma assim extrema, nós não temos uma declaração tão direta. Pastor, então beber não é pecado? A forma de beber torna pecado. Amém? E se nós olharmos para a palavra de Deus num contexto geral, nós vamos começar tendo esse entendimento que nós vamos, como cristãos, ser muito direto e muito rígido em relação à bebida alcoólica. Primeiro ponto que eu acho que nós devemos observar, e é uma das coisas que eu gosto de sempre bater nessa tecla: eu não consigo enxergar Jesus sentado numa mesinha de um bar bebendo cerveja. Eu não consigo imaginar Jesus no meio de um grupozinho tomando cerveja, tomando bebida alcoólica, principalmente no contexto que a bebida alcoólica tem hoje. Lá no tempo de Jesus, nós podemos até lembrar, e algumas pessoas até usam como argumento, Jesus, ele transforma a água em vinho, né? Lá na bodas, né, de Caná da Galileia, não é?
Está lá um casamento, acaba o vinho, chama Jesus, Jesus transforma. Ali a água transforma em vinho. Era uma bebida fornecida, oferecida naquele contexto de casamento. Mas se nós analisarmos o contexto daquela altura, como eram as festas daquela altura, as festas de casamento daquela altura, a cultura, como era, nós vamos ver que é não é muito exageradamente diferente da nossa cultura, do modo que nós, quando eu falo nós, a nossa geração entende bebida alcoólica. Então, se nós pegarmos todo o contexto, tudo aquilo que está, nós vamos erradicar da nossa vida a bebida alcoólica baseado no que representa a bebida alcoólica hoje. Quantas famílias destruídas por causa de bebida alcoólica? Quantas famílias acabadas, quantas vidas destruídas, acabadas por causa de bebidas alcoólicas? Quantas prostituições, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós precisamos entrar um pouquinho sobre isso. Então, quando nós olhamos para ver como que a nossa geração, como que a sociedade, como que o ser humano, não vou falar nem da nossa geração, como que o ser humano foi deturpando as coisas e fazendo uso errado de uma bebida que naquele tempo era usada para quê? Para uma comunhão em família, uma coisa bem sucinta. Não, agora virou o que? Motivo de grandes festejos, de promoções, né, de promover grandes obras da carne, como adultério, fornicação, prostituição e muito mais outras coisas. Então, quando nós começamos a fazer uma comparação, uma junção, nós vamos entender de que a bebida alcoólica ela não deve fazer parte da vida do cristão. Então, basta a gente olhar e começar a associar, a gente já vai tomar isso por definição. Então, baseado no princípio do que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, nos instruindo aqui nesse texto, nós já vamos começar a deduzir de que o uso da bebida alcoólica, ele não é aconselhado de maneira alguma, porque ele pode desencadear várias outras obras da carne. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, quando nós olhamos para a bebida alcoólica, nós vamos ver de que ela não é nada aconselhável, nada agradável e tem um uso muito destrutivo. Agora, o que o contexto está tratando, o texto está tratando, e nós tratando disso tudo, precisamos ser fiel àquilo que está nos dizendo, está falando sobre bebedice, está falando sobre o uso exagerado. E por que isso aqui é importante? Lembra lá do conceito que nós estamos falando, lá da época lá do vinho que ainda era consumido? Então, nessa época, o uso descontrolado era reprovado, tá? Então, é isso aqui que está aplicando. Então, as bebedices aqui, ou as bebedeiras, ou embriaguez, era esse estado de uso do vinho, é esse estado de uso da bebida alcoólica. Então, esse estado de uso da bebida alcoólica está em causa como uma obra da carne. Então, quando nós olhamos para esse texto, que nós já vamos ver logo, que ele é totalmente reprovado, é uma ação da carne, e lembramos lá do iniciozinho do texto que nós estamos lendo, é uma luta da carne para não deixar o espírito frutificar. Então a conclusão aqui é, ou frutifica o espírito ou frutifica a carne. Então, quando nós entendemos aqui então que bebedice é uma obra da carne, que além de ser obra da carne, ela vai impedir o fruto do espírito, nós então devemos tomar a decisão, depois nós vamos ver como tomar essa decisão também. Devemos tomar a decisão de não compactuar com essas ações, não permitirmos que a carne manifeste essas obras na nossa vida. Então, bebedice totalmente reprovados aqui. Então, ela é totalmente e extremamente prejudicial ao corpo físico e principalmente moral. O problema da embriaguez, além de atrapalhar fisicamente, ela também moralmente ela vai deturpando. Por quê? Ela tira o senso, a vergonha, né? Aquilo que a gente acaba classificando como inibição. A pessoa ela fica totalmente solta, né? Quando ela bebe. Quando ela bebe, alguns, né, extrapolam, dando risada, conversando alto, né? Lembra dos tempos da carne, hein, dos tempos de impiedade? Os irmãos que olhou de lado assim, mas no tempo da carne alguns dão risada, alguns ficam mais bravos, né, quer brigar mais e tal, tem tudo isso, porque tira a vergonha. Então é uma obra da carne, é um mau comportamento, mau temperamento querendo manifestar, mas aí controlado pela nossa moral, pela nossa lei moral. E aí a pessoa bebe um pouquinho, fica desinibida, fica mesmo, tira ali um pouco de proteção que tinha, a pessoa rompe aquilo ali, aí começa. Aí a gente fica feliz demais, gente,
Não é assim que acontece nas festas de família? Vai dizer que vocês nunca viram. É assim que acontece lá. As bebidas ultrapassam, mas não estou falando de festa de crente não, tá? Estou falando das obras da carne lá. Então, olha, aí o que acontece? O cara que é casado, começa a beber, começa a se engraçar com uma outra mulher, quantos casos que a gente não conhece do gênero? De briga que começou, por quê? Porque o cara bebeu, a mulher bebeu, aí começou, irmão, não é a bebida que tirou a vergonha, ou melhor, não é a bebida que fez a pessoa ter aquela ação, não, a bebida ela destravou, e aí a obra da carne fluiu através daquela ação ali, porque senão era fácil, né? A bebida não, é a falta de vergonha mesmo, a obra da carne que está tentando manifestar, só que a bebida ela tem um poder de destravar, ela tira, né, essa vergonha e a pessoa fica mais solta. É por isso que promove tanta bebida nas discotecas da vida. Porque qual é a atração, não a principal, né, mas uma das atrações, né, nas discotecas, né, é discoteca mesmo, é discoteca mesmo da vida aí. Nos bares, nas baladas, né, e tal. Qual é a atração ali? O que eles estão tentando promover? Relacionamentos. Não relacionamentos, mas relacionamentos. Aí todo tipo de relacionamento. Então, o que favorece? Lá no Brasil tem até o princípio satânico, né, de que, né, as mulheres entram e não pagam bebida, né? Não tem lá uma grande festa promovida assim? Mulheres não pagam para beber. Por quê? Porque quanto mais embriagada tiver, mais animada a festa vai estar. Então qual é o sentido disso? O sentido é animar. Aí animar o quê? Aí libera bebida para as mulheres beberem e tal, e aí vão ficar mais soltas, e aí a promoção daquilo, da sensualidade, de tudo isso vai florescendo. Aí os homens estão bebendo, já fica mais vantajoso, já acha mais bonito, já se acha mais forte, já se acha mais bom de papo. É isso que acontece. Então há um destravamento, e quando destrava isso, lembra das paixões lá que nós estamos falando aqui, essas últimas semanas, tudo falando sobre as obras da carne, pecados sensuais, né? Vários, tipo prostituição, adultério, depois mau temperamento, a pessoa que é brigona, aí depois inveja, depois ciúmes, então destrava tudo, tira a tampa, é a mesma coisa de tirar a tampa, então é um combustível mesmo para poder incendiar e virar um frevo negócio. E lembrando mais, tá? O álcool, ele meio que destrava, e um vício, é um vício que ele abre portas para outros vícios, tá? Então a pessoa começa com o vício da bebedeira e de repente já vai entrando outros vícios. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso aí. Ele tem o poder, o alcoolismo ele tem o poder de encorajar o indivíduo a várias práticas combatidas nos versos anteriores que nós vimos aí. Então é uma obra da carne, sim, é uma obra que a carne encontra lugar para manifestar a vontade dela e bloqueando então a ação do Espírito Santo. Amém? Então uma pessoa ficou ali, teve um desentendimento com alguém. Se ele está no álcool, você acha que ele vai ter força, irmão, para manifestar a vontade do Espírito, o fruto do Espírito? Mansidão para poder acalmar aquilo ali? Tem uns que ficam até manso mesmo, né? Leva aquilo na brincadeira e está tudo certo, né? Mas não é algo, a pessoa não consegue lidar com aquilo ali de uma forma agradável. Amém? Então eu acho que está bem claro aqui a respeito, né, do alcoolismo aqui, o poder destrutivo que ele tem, por isso, né, associado aqui a uma obra da carne. E eu acho que muito justo, né, essa classificação aqui do apóstolo Paulo como uma obra da carne, né, as bebedices, né? Então é para nós entendermos isso de uma forma bem clara, a classificação aqui. E os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É sempre bom a gente frisar isso, amém? O outro pecado então, o que? Glutonaria. Glutonaria no dicionário, de uma forma bem direta mesmo, de uma forma bem direta no dicionário, está dizendo assim, aquele que come exagerada e excessivamente, quem come com muita pressa, mastigando mal para poder engolir a maior quantidade possível. Isso está no dicionário, você pode ir lá no dicionário está exatamente dessa maneira aqui. Aquele que come com muita pressa, mastigando mal para poder engolir a maior quantidade possível. Quando a gente é mais novo, a gente tem uns irmãos e tal, aquela coisa ali, a gente tem ali uma disputazinha para ver quem come mais, tá, rola uns negócios assim, vários irmãos para ver quem come mais rápido e tal. Mas se a gente for analisando aqui, a palavra de Deus ela condena, tá? Esse tipo de prática, esse tipo de ação.
Então a glutonaria, ela é uma obra da carne também, e nós vamos analisar um pouquinho depois a respeito de princípio, nós vamos ver como que ela pode se enquadrar. No original, né, esse termo que era para classificar uma festa lá que tinha os ídolos lá, um ídolo lá. Então o pessoal reunia, começava uma algazarra danada lá, e era bebedeira e muita comida, e começava uma coisa descontrolada. Então o termo original no princípio era derivado a isso, e aí depois teve essa conclusão, e entendemos então dessa maneira aqui, que é uma pessoa descontrolada para poder se alimentar. Então até isso, por quê? Porque não é saudável de maneira nenhuma, e mostra uma desordem no comportamento. Imagina, irmão, chegou aqui, vamos montar uma ceia aqui, né? Sentado junto com Jesus, né? Lá, junto com Jesus, imagina, a mesona, Jesus está na última ceia antes dos discípulos, aí na hora que vem lá um dos irmãos, eu vou usar Judas Iscariote, não vou usar nem Pedro não, para não ficar muito feio aqui, a gente costuma pôr tudo a culpa em Pedro. Aí Judas Iscariote, entendeu? Chega lá e pega um pão, pega outro e comendo rápido, para poder comer mais pão do que todo mundo, e que não sei o que. É bonito uma ação dessa? Não é, de maneira nenhuma. Então ela não promove a comunhão, ela não promove o amor, ela não promove a preocupação com o próximo, e ela não promove nem a preocupação consigo mesmo. Então nós precisamos ter esse cuidado, esse entendimento aí, dessa classificação aí também, que está inclusa aqui como obra da carne. Amém? Então eu acho que assim nós fechamos aqui essas classificações, dessa lista sucinta que o apóstolo Paulo fez. Nós vamos encontrar outras duas na palavra de Deus, outras duas listas que falam um pouquinho também, se não me engano em Efésios e Coríntios, se não me engano. Mas o contexto hoje é nós estudarmos essas obras aqui, que elas estão combatendo e não deixando o Espírito frutificar, o Espírito dar fruto, não deixando os frutos do Espírito manifestar. Amém? Então nós fechamos aqui essa lista aqui, né, sobre obras da carne. Existe alguma versão no nosso meio que tem mais alguma obra da carne aí entre essas duas aí? Tem alguma versão? Não é antes, é depois de inveja. Depois de inveja, vamos lá, invejas, e depois tem, então, bebedices e glutonaria no final. Tem alguma outra? Tem homicídio. Ok, é essa mesmo aí. A minha tem orgia. Isso que eu ia falar, eu não sei o significado, mas a minha também está orgia, não tem glutonaria. Não tem glutonaria, exatamente. É derivado a essa festa, né, que teve lá. Mas como orgias entra nos pecados de ordem sexual lá atrás, entendemos que aí trata de uma outra lista de excesso, tá? Então por isso a definição melhor seria essa. Mas devido ao original lá, lembra da festa ao ídolo lá, foi onde ganhou esse nome, essa conotação. Então o significado mais aceitável, a tradução mais aceitável para orgia é então glutonaria, tá? Que era essa festa lá, esse ídolo Dionísio, se não me engano o nome do ídolo lá, que o pessoal reunia mesmo para poder botar para quebrar. Então é isso aí. Aqui tem o significado que é o ritual que prioriza excesso de alcoolismo e bebida alcoólica ou falta de regras em que há libertinagem. Muito bem, também colocado, sim. Entra dentro desse contexto, entendendo melhor aqui de que estava tratando sobre a parte, né, de alimentação, uma vez que tratou da bebida, e logo a seguir mais encaixa nesse quadro de excesso. Então nós estamos falando sobre pecado de excesso, é a pessoa que perde o controle da situação. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver lá quando o povo de Israel está no deserto lá clamando por carne, lembra disso? Aí Deus pega e manda codornas lá, o pessoal compra, aí eles comem até sair carne pro nariz. Então é uma coisa que Deus, ele fica mesmo, ele repudia aquela ação deles ali por causa da maneira com que eles entram naquilo. Então é de alguém que demonstra algumas coisas. A gente for analisar, a pessoa que come dessa maneira é o que? É uma falta de confiança também que Deus proverá o alimento, o sustento, né, depois. Então existe vários pontos a gente observar de que não é agradável perante os olhos do Senhor, além de fazer mal ao nosso corpo mesmo, físico, no ingerimento da alimentação. Então tem vários contextos aqui. Agora voltando a respeito só dessa parte aí do homicídio. Tá, isso é uma variante textual, né, que os estudiosos dizem, que existem vários manuscritos, né, originais, que não está contido homicídio.
Então, existe umas versões mais novas da palavra de Deus que incluíram isso. Então, o que se deduz? Os estudiosos deduziram de que alguns rabinos entenderam de que homicídio não poderia ficar fora dessa lista, então pode ter acrescentado. Então, a melhor explicação é essa: não está em vários manuscritos originais mais antigos, mas está em alguns mais novos. Então subentende-se, e depois tem uma vária parte também aqui de estudiosos, né, que não mencionaram isso. Um dos exemplos mesmo, né, foram omitidos nessa palavra por Clemente, Orígenes, Agostinho, são um dos três aqui, na verdade, que não colocaram essa palavra por causa dos manuscritos mais antigos. Então subentende, ou chegamos à conclusão, os estudiosos chegaram à conclusão de que a colocação aí foi tipo aquele cuidado mesmo, não, a gente não pode deixar aqui porque está faltando aqui o homicídio, tá? Mas não está lá no original, mas também é uma obra da carne. Eu acho que isso é muito claro, porém nesse texto aqui, por isso que algumas versões, a maior parte das versões não está incluso aí, amém? Então era só para a gente esclarecer isso aí, claro? Amém, então vamos lá, sobre conclusões que a gente tira sobre as obras da carne. Nós vamos analisar agora o finalzinho do contexto aí que o apóstolo Paulo vai dizendo. O que ele diz? E coisas semelhantes a essas. Aquilo que eu citei no início. Esta lista não é conclusiva, não é só isso. Vou olhar, eu não quero fazer a vontade da carne e vou olhar para essa lista aqui e vou erradicar tudo que está nessa lista aqui e só o que está aqui. Não, existem outras coisas com o mesmo princípio dessas obras aí que devem ser incluídas, tá? Então o apóstolo Paulo ele vai falar o que? Coisas semelhantes a essa. Então essa é uma lista representativa. Então na palavra de Deus é muito importante isso aqui, tá? A gente deve olhar para a palavra de Deus e entender o que a palavra de Deus está falando, e tudo aquilo que engloba, encaixa dentro do contexto, no significado, no sentido, por mais que não esteja escrito na Bíblia, a gente deve então entender de que faz parte desse grupo de pecado. Então isso aqui é muito importante. Então nós devemos entender de que, imagine escrever todo tipo de pecado que existe, vamos escrever lá na Bíblia. Nós temos uma Bíblia só de pecado, né? Ele tem uma Bíblia, essa Bíblia aqui é só de pecado. Então nós temos que entender princípios, até porque o nosso relacionamento com Deus ele não é baseado tipo assim, olha, segue essa lista aqui, está tudo bem. Não, nosso relacionamento com Deus se relacione com Deus, e o Espírito Santo vai nos dar discernimento, e nós vamos entender, temos discernimento do bem e do mal, e temos a liberdade em Cristo Jesus de escolhermos fazer o bem. Amém? Esse que é o tipo de relacionamento. Não é pegar uma lista não, até porque tem muita gente que fica assim procurando. Mas isso não está na Bíblia, se não está na Bíblia eu posso fazer. Mas quem disse se não está que pode fazer? Não existe isso. Dizendo, o apóstolo Paulo não terminou falando aqui, esse texto por exemplo, não terminou falando contra essas coisas. Se vocês não fizerem nenhuma dessas coisas aqui, vocês estão safos. Não tem isso aqui. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus é isso, porque tem gente que fica procurando na Bíblia, o que pode, o que não pode, não, mas na Bíblia não está escrito isso, na Bíblia não está escrito essa palavra, aí que achar a palavra. Às vezes é uma palavra que entrou no vocabulário há pouco tempo, se tornou mais conhecida posteriormente, é óbvio que não vai estar lá. Uma das muito usadas mesmo é a homossexualidade, mas a Bíblia contesta claramente, de uma forma muito clara, a prática do pecado de relação de homem com homem ou mulher com mulher. Então isso subentende, se ganhou o nome de homossexualidade, então homossexualidade é pecado, porque está encaixado lá na palavra de Deus que esse tipo de relacionamento não é lícito. Mas ganhou o nome de, sei lá, de qualquer nome que você queira dar, é esse nome então que nós devemos deduzir, porque é a forma, é a característica, é a prática. Então é isso que nós precisamos entender de uma forma muito clara, amém? Então esses pecados aqui eles servem de base, assim como nós ensinamos sobre a oração do Pai Nosso, né? O que Jesus ensinou? Os discípulos perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar. O que eles ensinam? Jesus ensina, quando vocês orarem, orar é assim, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então não é para a gente orar aquela oração, aquilo é para a gente ter um entendimento. A gente começa a oração se direcionando ao Pai e glorificando o nome do Pai, e aí depois nós vamos entrando nos outros detalhes ali da oração. Então é dessa maneira, tá? O pão nosso de cada dia trata das nossas necessidades, amém? Então a nossa necessidade, eu preciso de alguma coisa, eu tenho que entender que a oração modelo, ela traz aquele caminho ali. Então
não é aconselhável chegar diante de Jesus e já começar, Senhor, me dá o pão, me dá o alimento, me dá dinheiro, traz uma solução. Não, entra como Jesus ensinou, estratégia. Sem instrução de Jesus não entra não, né? Amém? Então entra com a instrução de Jesus. Qual a instrução de Jesus? Direciona ao Pai, no nome de Jesus, mas direciona ao Pai. Nós estamos orando para Deus, pedindo para Deus fazer. Amém? Então é uma oração modelo, e aqui é uma lista modelo, que nós devemos observar e entender aqui os princípios disso. Depois, continuando lá, não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Então a conclusão ela é muito clara aqui: não herdará o reino de Deus. Precisamos prestar muita atenção aqui na conjugação do verbo praticar. Os que tais coisas praticam. Está o que? Classificado no presente. Certo ou errado? Certo ou errado? É os que cometem tais coisas. É os que estão na prática de tais coisas. O que dá entendimento de que a pessoa ela continua praticando. Porque se for tirar os que praticaram, irmão, vai tirar todo mundo do céu. Se a lista tivesse aqui, se a conclusão fosse o seguinte: olha, os que praticaram tais coisas jamais entrarão no reino de Deus, estava todo mundo fora. Porque, querendo ou não, nenhuma ou outra dessas obras da carne, nós já caímos algumas vezes. Agora, os que vivem nessa prática da obra da carne, é que não herdarão o reino de Deus. Então é muito claro aí o que nos está demonstrado dentro desse texto. Aí tem muita gente que mas a graça de Deus ela é poderosa. Sim, a graça de Deus é muito poderosa. Não vivemos no tempo da lei, então não precisamos seguir regras, mas nós somos salvos pela graça. Terem muito cuidado com essas teologias baratas aí, tá? Por que Jesus morreu? Por causa do nosso pecado, para que nós tivéssemos a salvação, certo ou errado? E aí depois, nós que entendemos que Jesus morreu por nós, o apóstolo Paulo vai falar em Coríntios, vai falar o que? Nós devemos então ser constrangidos pelo Espírito Santo, que não vivemos mais para nós vivemos para agradar quem? Agradar Jesus. E Jesus ele não praticou tais obras, então nós devemos não praticar tais obras também, estando em Cristo Jesus, participando da graça de Jesus. Então a graça poderosa de Jesus, muito longe disso, entendeu? Ela não nos encoraja, ela não encoraja ninguém a viver na prática do pecado, de maneira nenhuma, e nem desculpar depois de haver praticado. Não é esse o entendimento, não. O entendimento da graça de Jesus, irmão, e o poder da graça de Jesus é um poder do Espírito Santo que deve ser tão real em nós, irmãos, com a atitude de substituir todo vício pela manifestação, pela própria atitude do nosso Senhor Jesus. Então, quando nós entendemos a graça não é algo que vai ficar me perdoando e eu vou viver pecando para ver na graça, não. A graça ela é tão poderosa que o Espírito Santo veio viver dentro de nós. Para quê? Para nos fortalecer, para a gente não viver na prática do pecado, para a gente conseguir ter as ações do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando olhamos para a graça de Deus, não é, mas o Senhor vai me perdoar de novo, então eu vou beber de novo, e depois eu peço perdão. Não funciona de jeito não. Eu vou vingar do meu irmão, depois eu me arrependo e peço perdão. Eu vou agir com ódio, não, eu vou cometer um adultério, não, de maneira nenhuma. Não, porque eu tenho e estou debaixo da graça, em nome de Jesus eu sou liberto da prática do pecado, eu sou liberto de estar nessa condição aqui de prática, entenda isso, estar vivendo na prática contínua do pecado. Nós somos libertos disso em nome de Jesus. Então o poder do Espírito Santo ele vem morar dentro de nós. O Espírito Santo vem morar dentro de nós, e o poder quer frutificar. O poder do Espírito Santo quer nos dar controle, nos dar domínio. Então é isso que é o entendimento poderoso da graça de Deus. A totalidade da mensagem do cristianismo depende da realidade da presença do Espírito Santo no íntimo do crente, o que vai trazer uma transformação moral. Se o Espírito Santo está morando dentro de nós, não, tem que ter mudança. Se não tiver mudança, ele não está. Já pensou? O Espírito Santo está morando dentro de nós, mas aí a pessoa vive na prostituição, vive na mentira, vive com ódio do irmão, vive isso, vive aquilo. Não tem Espírito Santo dentro, não. Uma coisa é cometer um deslize, acidente de percurso, né? A pessoa caiu, o termo que a gente usa caiu, a pessoa caiu. Então você teve um acidente de percurso.
Aí o que você teve? Não, né? A pessoa teve, em nome de Jesus, a pessoa teve um acidente de percurso, mas aí ela se arrepende e o Espírito Santo fortalece e ela não continua na prática do pecado, porque se continua, o Espírito Santo não está morando. O Espírito Santo de Deus não vai habitar em templo sujo não, irmãos. O Espírito Santo de Deus é puro e o Senhor ele não pode. O que é que nos diz em Isaías capítulo 59, o verso de número 2? O verso de número 1 vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados, né, ou agravados para que não possa ouvir. Mas aí o versículo 2 vai dizer o quê? Mas o vosso pecado faz separação entre vós e Deus. Então, onde Deus está presente, não pode estar pecado. E onde o pecado está, Deus não pode estar presente. Então, nós precisamos entender isso aqui. Tem que ser de uma forma muito clara para nós. Então, a presença do Espírito Santo dentro do nosso ser que vai nos fortalecer. O Espírito Santo, ele é essencial, tá? Nós devemos lembrar disso. O Espírito Santo, ele é essencial para a nossa vida. Quem disse isso, pastor? O próprio Senhor Jesus. Os discípulos, né, Jesus já ressuscitou, já estava ressurreto, mas ainda aparecendo aos discípulos, instruindo, dando as últimas instruções, antes de ascender aos céus. Então a crucificação, Jesus morre, ressuscita, mas antes de ir direto para o céu, ele ainda aparece para os discípulos várias vezes, confirmações da palavra de Deus. Tá? E aí, uma delas em João capítulo número 21. Então, quando nós vemos essas ações do próprio Senhor Jesus aqui, aí os discípulos não querem, né, deixar ele ir. Ele fala, não, vocês precisam deixar eu ir, senão não me retém aqui, eu preciso ir, porque se eu for, eu vou rogar o Pai para enviar quem? O Espírito Santo, o Consolador. Ele é necessário para a nossa vida, ele é necessário, ele é o poder, né? Nós estávamos falando esses dias, agora foi na semana passada, não nessa semana, sei, vou um dia desse aí, conversando com o irmão evangelista de Oceano, ele falando sobre isso. Qual é a palavra, né, no grego, né, no original lá que denomina o Espírito Santo? Dunamis, poder, força, então explosão. Então o Espírito Santo, irmãos, ele é o combustível. É até difícil a gente definir dessa forma, mas o Espírito Santo ele é a essência dentro de nós que vai nos ajudar a seguir a Cristo. Então o Senhor Jesus é o nosso Salvador, mas a presença do Espírito Santo que vem habitar dentro de nós quando nós aceitamos Jesus que é tão poderoso para nos fazer andar em conformidade com o nosso Senhor Jesus. Então em Colossenses capítulo número 3 traz uma declaração poderosa. Depois você medita nessa declaração para você ver, falando sobre existe uma parte da natureza de Deus dentro do cristão. Irmão, você sabe o que é isso? É uma parte do dono do universo, do Todo-Poderoso, habitando dentro do nosso coração, para que a gente flua segundo a vontade de Deus. Aleluia. Então é isso, irmãos, é algo tremendo e especial e poderoso. Não podemos ficar aqui negociando com o pecado. Então, se existe a presença do Espírito Santo, existe libertação dos vícios dessas obras da carne. Aleluia. Não pode ter inveja no coração de um crente, não pode ter mentira, não pode ter fofoca, não pode ter desavença, não pode. Não, irmão, nós precisamos superar tudo isso e manifestar o que é o fruto do Espírito Santo, que é caridade, amor, longanimidade, paz, mansidão. É todos esses frutos, é isso que tem que fluir do cristão. Aleluia. Então o poder glorioso do Espírito Santo é isso. Então, se realmente o Espírito Santo está dentro de nós, tem que ter uma transformação. É impossível não ter uma transformação. Tem que haver uma transformação. Caso contrário, caso não haja essa transformação, o indivíduo será apenas um crente de profissão doutrinária. Você sabe o que é isso? Aquela pessoa que vem na igreja, que lê a Bíblia, que prega não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais, mas não tem o fruto do Espírito Santo. E você quer saber a verdade? Tem um monte disso dentro das igrejas, irmão. Ó, e crente velho, crente de carteirinha, mas não muda, irmão, de jeito nenhum. É confrontado com o pastor, é tudo isso. Aí chega uma hora, irmão, sabe o que os líderes normalmente fazem? Não, deixa quietinho lá, não mexe mais não. Porque outra pessoa que já tem o coração tão duro, já e deixa quieto, mas também não desenvolve nada, não cresce espiritualmente, não cresce ministerialmente, não avança não. É aquela pessoa que fica o tempo inteiro na vida sem frutificar, sem nada. Você não consegue ver fruto do Espírito Santo nela. Então essa é um crente de profissão. É só para cumprir, não. Ele diz que é crente, ele quer seguir aquilo ali. Então tá bem. Então nós precisamos entender isso aqui de uma forma bem clara, bem clara, bem clara, porque essa pessoa, ou a pessoa que se diz que é cristão,
mas que não tem transformação, não tem fruto do Espírito, vive na prática, vive aprisionado nessas práticas aí, ele está muito longe de uma realidade espiritual de libertação, de fruto do Espírito. Amém? Outro ponto importante aí, que o apóstolo Paulo declara, que as pessoas não entrarão aonde? Não entrarão no reino de Deus. Na Bíblia Sagrada a gente vai encontrar duas maneiras sobre o reino de Deus, ou duas colocações, deixa eu ver se eu consigo colocar bem a palavra, duas colocações aqui. Nesse contexto, o reino de Deus aqui está referindo sobre a vida eterna, tá bem? Nesse contexto aqui é sobre a vida eterna, mas também pode ser uma condição. O reino de Deus também é entendido como uma condição. Deixa eu já te explicar aqui de uma forma mais clara. Pode ser, o reino de Deus ele pode ser visto como uma herança terrena e presente. Romanos capítulo número 14, versículo número 17. Alguém encontra aí rapidinho e lê para a gente, por favor. Romanos capítulo 14, versículo número 17. A herança do reino de Deus vista de uma forma terrena e presente. É uma forma que nós sentimos, é uma forma que nós entendemos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Isso é uma das maneiras como é destacado o reino de Deus na palavra. É o que? É uma alegria no Espírito Santo. Não é isso aí? Uma paz, um gozo, uma alegria, uma presença. Então, isso é o reino de Deus também se manifestando. Então, isso é uma herança que os cristãos têm, né? No meio da tribulação, da adversidade, a gente está com o coração tranquilo no Senhor. Irmão, não é santo não é robô não, a gente treme também. Na hora que o negócio lá, a gente treme, mas mesmo tremendo a gente consegue ter uma estabilidade. Então mesmo tremendo na base e tal, no fundo a gente tem ali aquela paz, aquela alegria no Espírito Santo, o conforto do Espírito Santo. Então essa é uma das maneiras como é apresentado também sobre o reino de Deus. Então o reino de Deus ele também é isso, é essa condição presente que nós nos encaixamos nela. Aqueles que estão em Cristo Jesus, na presença do Espírito Santo, fluir no Espírito Santo. Então isso também é o reino de Deus. Mas nesse caso aqui não, fala sobre uma condição celestial e futura, que é a vida eterna, que é aquele patamar mesmo que nós estaremos em Cristo Jesus, amém? Nós entraremos na eternidade com o nosso Senhor Jesus. Então dessas duas maneiras aí, tá? Então o indivíduo que pratica as obras da carne, ele não é nem atualmente cidadão do céu, ele não consegue viver nessa condição de alegria e gozo do Espírito Santo, e quando a morte chegar, muito menos ele vai conseguir gozar da eternidade em Cristo Jesus. Então aqueles que estão praticando, se morrer nessa prática, irmão, não entrarão nessa celestial, nessa herança celestial, no futuro que há de chegar a todos os que estão esperando em Cristo Jesus, e muito menos ele consegue desfrutar aqui nessa terra, frutificar. Porque tem muita gente que pensa o seguinte: eu não consigo frutificar no Espírito Santo, mas eu estou esperando em Jesus, eu estou na igreja, os crentes de profissão, eu estou na igreja, sei o que, quando Jesus voltar eu vou para o céu, eu só não vou conseguir desfrutar aqui das bênçãos, da comunhão. Não. Se não está vivendo na plena comunhão com o Espírito Santo, nós não teremos a vida eterna. O Espírito Santo ele é o penhor da nossa salvação. Você sabe o que é um penhor? É uma moeda de troca. Penhor é exatamente isso. Eu entrego isso aqui como um penhor. Então quando eu voltar, eu quero isso aqui como garantia. Então vamos lá entender aqui de uma forma simbólica muito, muito rápida. Nós aceitamos Jesus como garantia da salvação. O Senhor Jesus nos deu o Espírito Santo. Aí quando ele volta, ele é o penhor. Ele vai procurar quem? O Espírito Santo. Tem o Espírito Santo aí? Tem o Espírito Santo? Vamos para o céu. Não tem o Espírito Santo, não. O Espírito Santo ficou no caminho. Então você não tem o penhor, você não tem a garantia mais. Se você não tem garantia mais, como é que você vai? Como é que nós vamos alcançar a eternidade nessas condições, sem garantia? Então não tem como. Então nós temos que entender isso de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva e muito direta. Então, como é que deve fazer uma pessoa que está nessa prática? E essa é a principal chave da palavra de Deus, tá? Se arrepender completamente e totalmente. Se arrepender, se entregar a Cristo. O arrependimento vai nos dar vitória em todas as frentes. Então, se existe alguma área que nós estamos caindo, nós precisamos de buscar arrependimento no Senhor. E com luta mesmo, incessante mesmo. Incessante. Eu já vivi em situação que eu não conseguia vencer uma prática de pecado. E tenho certeza que muitos de nós aqui já enfrentamos isso. E nós já vamos falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso aqui também, para nós encerrarmos. Os últimos pontos, nós já vamos encerrar, tá? O tempo já está passando, nós já estamos encerrando.
Então, nessa condição, o que a gente deve fazer? A gente deve buscar no Senhor misericórdia e se aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo. Porque não adianta você jurar que não vai fazer mais, não adianta você falar para um que não vai fazer mais, não vai falar, não. A pessoa que está nessa condição, ela está como escrava. Então, irmão, não existe, porque se fosse na base da lei, da promessa, não sei o que, irmão, as pessoas faziam e pronto. Não, nós vamos ver sobre as características das obras da carne, que somente na força do Espírito Santo que a gente pode superar elas, tá? Então, nessas condições a gente deve buscar arrependimento, Senhor. Arrependimento se busca. Arrependimento se busca. Na oração você vai batendo na tecla até o Espírito Santo nos encher da graça do arrependimento. O maior arrependimento, assim, o maior não, a maior, como é que eu posso dizer? O start de um grande arrependimento que eu tive foi quando eu voltei para o Senhor Jesus, aqui em Portugal já. Aos 22, 23 anos de idade, 2008, fica mais claro, no finalzinho do ano de 2008, sentado no banco da igreja, ouvindo a pregação, eu não sei nem o que estava pregando, nem nada, sei que, pensa num pesar que entrou no meu coração, um pesar, irmão, de sentir um profundo arrependimento, e se voltasse no tempo, irmão, eu ia correr para os pés de Jesus em todas as circunstâncias que eu tivesse, dentro daquele sentimento que eu estava, um sentimento de uma tristeza profunda por ter passado domingo sem ir na igreja. Só para você ter uma ideia, porque passei tempo afastado que não ia na igreja, tempo nenhum, nem domingo, nem dia nenhum, né? Se não ia no domingo, outro dia que não ia mesmo. Então eu não ia dia nenhum. Então pensa num pesar no coração de ter sentido arrependimento por não ter ido, ter passado longe de Jesus. A presença foi tão intensa e foi um arrependimento assim, tão profundo, de uma reconciliação tão profunda com Deus, que foi algo muito profundo, graças a Deus. Mas nós precisamos de buscar isso no Senhor, para que o Senhor Jesus nos enche disso aí, amém? Nos enche dessa graça, dessa paz aí, em nome de Jesus. Olha o que o Martinho Lutero ele diz sobre essa conclusão, essa frase do Martinho Lutero, eu vou ler. Trata-se de uma declaração difícil, falar, né, que alguém não vai entrar no reino de Deus, é difícil sim, porém é muito necessária para aqueles falsos cristãos, para aqueles hipócritas que falam muito sobre o Evangelho, acerca da fé e do Espírito Santo, mas que vivem segundo a carne. Mas essa sentença tão dura é dirigida diretamente aos hereges que incham com o senso da própria importância, a fim de que sejam assustados e comecem a efetuar a luta do Espírito contra a carne. Isso é uma frase do Martinho Lutero, fecha aqui aspas aqui. Entende o tamanho disso aqui? E a importância disso aqui é palavra dura. Eu vou falar que alguém não vai para o céu, mas é a realidade, é necessário, para que de repente crie um choque e haja uma mudança de comportamento e entendimento. Se a gente não conhece a verdade, nós não vamos conseguir ser libertos dela, amém? Então agora, só para nós encerrarmos aqui, de repente alguma dessas obras da carne não ficou gravada claramente, você de repente vai ter dúvida, mas isso é uma obra da carne ou não é? Presta atenção agora em algumas características próprias das obras da carne. A primeira dela, todas elas violam a lei do amor, que é o princípio constitutivo do reino de Deus, tá? Seja no presente, seja na eternidade, o princípio do reino de Deus é o mesmo, tá? O princípio do reino de Deus é o mesmo. Então, as características das obras da carne, elas violam o amor. Então, se a gente for olhar aí, depois analisa direitinho, então tudo que violar o amor é uma obra da carne. Bom, então atentamos isso, está contra um dos pilares, né, da obra de Deus, nós precisamos observar isso. O 2, todas elas são praticadas em nome da liberdade, não é isso? A prostituição, o adultério, as bebedeiras, não, eu sou livre, não tem isso e aquilo, elas são praticadas em nome da liberdade, mas somente escravizam seus praticantes, os quais se iludem a si mesmos com um conceito tão errôneo da liberdade. Então nós precisamos entender de uma forma muito clara, não existe liberdade nessas práticas, não existe prisão, tá? Liberdade é você até ter a oportunidade de fazer e decidir não fazer, isso que é a liberdade, é o que nós definimos a liberdade em Cristo Jesus. E por último, não podem ser erradicadas, e é isso que eu falei aqui um pouquinho atrás, por meras leis, mas tão somente pelo Espírito de Deus. Então é o Espírito Santo lutando para que essas obras não ganhem manifestação. Então não adianta você conversar com o pastor e falar, não pastor, eu prometo que nunca mais eu vou cometer isso.
Eu prometo que nunca mais eu vou mentir, eu prometo para o meu pai, né, que nunca mais eu vou mentir, que nunca mais eu vou fazer. Não existe promessa. E por mais sincera que seja essa promessa, por mais sincera que seja a promessa, por mais que você lute, lembra que eu citei que eu vivi numa situação do gênero? Por mais que eu prometia para mim mesmo de que ir para Deus, mas Senhor, eu nunca mais vou cometer isso, Senhor, eu quero a liberdade do Senhor, eu quero viver, que não sei o que. Irmãos, era só passar de tempo. Por quê? Porque se não alimentar o Espírito, para que o Espírito frutifica, nós não vamos conseguir vencer e romper, então, esse aprisionamento. Então não adianta lei, não adianta tentar erradicar ela, se não for a presença do Espírito Santo. E é essa uma da graça tão poderosa de Deus, uma das virtudes da graça poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só nos perdoar dos pecados que nós cometemos, não. É nos libertar do poder do pecado. Tá? Essa graça poderosa de Jesus, ele tem esse poder, e o Espírito Santo vem para nos fortalecer. Por isso que é esse combate, irmão. O Espírito Santo fortalecendo o nosso espírito para que ganhe resistência, para que nós façamos a vontade do Espírito. Então eu quero encerrar esse estudo em nome de Jesus, falando sobre essas obras da carne aqui, mas mostrando aqui, né, não só as verdades, o quanto que ela aprisiona, não só esclarecendo o que é as obras da carne, mas mostrando de que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem todo o poder, está disponível e acessível a todo aquele que quiser buscar essa liberdade de Cristo Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus, Ele é a porta da salvação e Ele é o único libertador. Nós precisamos dele. Amém? Então, nós fechamos assim esse ciclo aqui da obra da carne, esse estudo aqui. Espero que sejamos todos, né, muito edificados por essas palavras, em nome de Jesus, que nós possamos crescer. E se existe alguém em nosso meio que está lutando contra uma prática dessas obras da carne, que não consegue a libertação nela, em nome de Jesus, busque ajuda, busque a presença do Espírito Santo. Não negue isso, entenda essa realidade, tá? Às vezes continua na igreja, às vezes continua no ministério, às vezes não é revelado o pecado, às vezes não é revelado a prática, e você acha que está tudo certo. Não, a palavra de Deus diz de uma forma muito clara: os que praticam tais coisas não herdarão, não entrarão no reino de Deus. Então, se existe isso, ela precisa ser erradicada, mas ela não é erradicada sozinha com promessa, não. Ela é erradicada pela presença do Espírito Santo frutificando. Amém? Então, em nome de Jesus, eu convido você a analisar a tua vida, analisar sempre, não é só hoje não, todos os dias. Se existe pecado que está batendo na porta, voltando à tona, a obra da carne que está manifestando, nós precisamos ser libertos dela. O Evangelho do nosso Senhor Jesus é um Evangelho praticável, tá? Não é impraticável, não é praticável. Dá para praticar esse Evangelho sim. E quando nós falharmos aí, sim, nós recorremos ao advogado que está junto de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como escreveu o apóstolo João na primeira carta de João, capítulo de número 2. Amém? Vamos colocar sobre nossos pés, vamos orar então. Encerramos assim então essa parte aqui das obras da carne. Amém? Amém. Fomos edificados? Amém. Amém. Glória a Deus, que assim seja, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por este tempo. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Pai, oramos também para que os nossos corações, Senhor Deus, estejam esquadrinados diante do Senhor. Pai, se existe em nós alguma obra mal, Pai, eu peço que o Senhor nos revele, Pai, alguma obra da carne que nós, Senhor, não estamos cientes dela. Pai, em nome de Jesus, nos revele, Senhor, para que nós, Pai, consigamos buscar no Senhor a libertação de toda obra da carne, Pai, porque nós temos a presença do Espírito Santo e queremos frutificar no Espírito Santo. Na verdade, entendemos a necessidade de frutificar no Espírito Santo. Pai, sem o fruto do Espírito, sem manifestar, Senhor, as características do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos entrar no reino de Deus, nós não vamos experimentar dessa herança tão poderosa do reino de Deus. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, sonda o nosso coração. Se há em nós algum caminho mau, o Senhor nos revele, nos dá entendimento, para que nós possamos mudar, Pai, é o que nós oramos. Pai, em nome de Jesus, e eu profetizo também sobre a vida de todos aqueles que estão firmes no Senhor, que estão na caminhada, Pai, e que estão lutando e frutificando, Pai, que eles cresçam mais e mais no Senhor, Pai, de que à medida que os desafios forem aparecendo, que o Senhor vai aumentando a nossa fé, assim como nos pediu, assim como lhes pediu, Senhor, os apóstolos, Senhor Deus, juntamente com o Senhor. Senhor Jesus, aumenta a nossa fé para que nós cumpramos por excelência aquilo que o Senhor espera de nós, porque nós queremos crescer de glória em glória, Pai, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos. Amém, Jesus.